Oi, meu nome é Leila Ribeiro e eu vou apresentar para vocês uma proposta para a implantação do ensino de computação na educação básica no Brasil. Essa proposta foi elaborada por várias pessoas e o que a gente quer agora então é compartilhar com vocês a nossa experiência. Então, a gente inicia da inserção recente de computação na educação básica como um anexo à BNCC. Então, como aconteceu com as várias outras ciências no passado, agora várias habilidades da computação estão sendo inseridas na educação básica como um anexo. E o que tem nesse anexo? Tem habilidades e competências essenciais da computação, porque a BNCC traz sempre aprendizagens essenciais de todas as áreas. Na computação, como nas outras áreas, o que é essencial são fundamentos. Então, fundamentos, a partir dos fundamentos, a gente consegue compreender as tecnologias em todas as áreas. Então, a computação dá base para a gente compreender as tecnologias digitais. Então, a proposta que foi aprovada é fortemente baseada em fundamentos da computação. Ela organiza os conhecimentos de computação nesses três eixos: pensamento computacional, mundo digital e cultura digital. Então, nos anos iniciais, a proposta é trazer algo de uma forma bastante lúdica, a introdução a algoritmos, a introdução a como é que a gente organiza a informação, lógica, como é que funciona a máquina aqui no mundo digital, e o uso inicial de alguns artefatos computacionais, e desde cedo a gente já tem que ter um uso responsável e seguro dessas várias tecnologias digitais. Nos anos finais, a proposta já formaliza mais a área de algoritmos através da programação, ou seja, de fato a gente programa com os alunos, aí trabalha com várias estruturas de dados para representar as informações no computador. Então, aqui trabalha várias estratégias para solução de problemas. No mundo digital, são vistas várias habilidades na área de transmissão de dados, redes, sistemas distribuídos. E aqui, na parte de cultura digital, se trabalha também muito sempre o impacto dessas tecnologias digitais na sociedade, além de produção de conteúdos. E tudo isso sempre permeado por projetos que integram todas essas áreas e também integram a computação com as outras áreas do conhecimento. No ensino médio, a proposta ela é bastante voltada a uma análise crítica da computação, Então, quais são os limites da computação, o que é possível, o que não é possível, o que é viável, o que não é viável, como é que a gente analisa uma rede, direito digital. Então aqui também aparecem várias outras partes da computação, como a ciência de dados, modelagem computacional, inteligência artificial, robótica. Tudo isso aparece aqui no ensino médio. O que está aqui proposto no ensino médio leva em consideração que o aluno já tem todo um arcabouço que ele conquistou na educação infantil e ensino fundamental. Então só dá para trabalhar essas habilidades com um aluno que já desenvolveu aquelas outras habilidades anteriormente. Isso é importante falar porque a nossa proposta leva em consideração esse fato. Bom, então a gente tem agora finalmente uma proposta aprovada. Como é que a gente vai implantar essa proposta? Essa é a questão que a gente quer abordar nesse artigo. Então a gente parte de uma reflexão sobre barreiras que foram enfrentadas por vários outros países que já implantaram e cometeram alguns erros, tiveram que voltar atrás. Então a gente analisou isso para não cometer esses mesmos erros. Então, algo que aconteceu no passado em vários países foi foco excessivo em computadores ao invés de computação. Se achava que é só colocar computadores nas escolas e aí estava resolvido. E não é assim, porque o que a gente quer é ensinar computação. O computador é uma ferramenta para isso. Então é importante que a gente foque na computação em si, não no computador, não na máquina. Uma outra questão que foi também, vários países começaram a introduzir uso de tecnologias ao invés de fundamentos da computação. E muitos deles tiveram que voltar atrás porque viram que não funciona. Que é óbvio, porque a gente só compreende a tecnologia através do fundamento, da ciência. Ou seja, a ciência ajuda a compreender a tecnologia e não o contrário. Então a gente precisa focar
numa aprendizagem, né, no ensino dos fundamentos da ciência da computação. O uso de tecnologias é uma consequência. Uma outra questão importante é que na educação básica a programação deve ser vista como um meio e não como um fim. Quando a gente foca, né, em programação como fim, a gente está dizendo que todo mundo deve aprender a programar, que a programação é muito importante para todos. E não é assim, nem todas as pessoas precisam realmente programar. Na educação básica, a programação é um meio da gente desenvolver habilidades de resolução de problemas. É um meio muito bom, porque é um meio que, como a gente pode executar os nossos programas, a gente consegue enxergar as nossas soluções acontecendo, né? E isso nos ajuda a entender onde é que a gente errou, onde é que a gente pode melhorar, né? O que a gente pode fazer. Então, a programação é um meio para a gente conseguir resolver problemas de uma forma melhor, né? Então, programação é meio e não fim. Algo que talvez tenha impactado, né, nessas coisas que eu comentei anteriormente é que houve uma falta de definição clara sobre quais são esses fundamentos que devem ser aprendidos, e talvez por isso se achou que programação deveria ser fim, que tecnologia era importante. Então, mas hoje, com a definição das habilidades que estão lá na BNCC, a gente tem uma definição bem clara sobre quais são os fundamentos. Então, pelo menos essa questão para nós já está resolvida. E algo que aconteceu muito no Brasil, né, foi um direcionamento inadequado de políticas públicas que, em especial, culminou na falta de capacitação dos professores em computação. A gente teve pouco fomento às licenciaturas em computação e, como decorrência, não temos hoje um grande número de professores capacitados, né? Então a gente vai precisar atacar esse problema, né, ao longo dos próximos anos. Bom, então a nossa sugestão, ela tem algumas características que a gente acha importantes. A primeira, todo aluno que está hoje na educação básica precisa ter algum contato com computação, mesmo que mínimo, tá? A implantação deve ser gradual, até para permitir uma formação do corpo docente, né? E, claro, são necessárias políticas públicas. Então, como é que é a nossa proposta, né? A nossa proposta, a gente sugere que nesse primeiro momento, emergencialmente, se faça com o terceiro ano do ensino médio oficinas, palestras, algum trabalho para que esses alunos não saiam sem nenhum conhecimento de computação. Daí, no próximo ano, já se pode começar, né? O que está em verdinho aqui, então, é seguir o que está na proposta do anexo da BNCC de computação para aquele ano. Então, se começaria no ano Ensino Fundamental 1, Educação Infantil 1, e nos anos iniciais, no primeiro ano, se começa o que está lá na proposta. De uma forma transitória, no quinto ano, e no nono e no primeiro, a gente sugere que se faça uma transição. Um ano de transição, ou seja, aqui se faria um resumo das habilidades dos anos iniciais para trabalhar com esses alunos, e aqui também um resumo e já iniciaria um pouco de programação. Tá? Aí no ano seguinte, aqui continua, né? Então o aluno que já fez um primeiro ano aqui, ele pode seguir, fazer o que está proposto no segundo ano. O aluno que fez esse ano de transição faz um próximo ano de transição, incluindo um pouco mais de programação. E o aluno que fez o nono ano, um pouco mais de programação, pode seguir e fazer o que está na proposta para o sétimo ano. Tá? Então, o do nono ano e do primeiro para o segundo a mesma coisa. Por quê? Porque esse aluno aqui tem maior maturidade que esse aluno dos anos iniciais e anos finais, e a gente considera que é possível fazer ele consegue desenvolver essas habilidades. E aí no ano seguinte, né, aqui o aluno que fez 2 anos de transição aqui, agora sim ele faria o que está proposto para o sétimo ano, e aí ele vai seguindo a sequência. E aqui também vai seguindo a sequência. O aluno fez a transição, depois o sétimo ano, depois o oitavo ano. E assim por diante. E aí... Então aí, em mais ou menos uns 7 anos, a gente consegue implantar em toda a educação básica e todos os alunos de alguma forma são contemplados. Claro que vocês veem aqui durante um bom tempo, o que vai ser trabalhado no ensino médio são as mesmas habilidades que são propostas para o sétimo, oitavo e nono ano, porque claro que as habilidades que estão propostas lá só podem ser trabalhadas depois das outras, né? Bom, então algumas considerações finais, né? A homologação dessa resolução é um passo importante, mas é o primeiro passo.
né? A gente agora precisa conscientizar a sociedade, escolas, professores, redes, governos, da importância de inserir computação na BNCC. Isso vai melhorar muito o nosso ensino, vai ajudar os alunos a compreender o mundo, vai diminuir as desigualdades sociais, né? E para isso a gente precisa muito que políticas públicas sejam definidas, né, e implantadas, né, porque as escolas vão precisar muito de capacitação de professores, elaboração de material e de auxílio para adaptar seus currículos para a computação. Muito obrigada.